que tá acontecendo comigo? E vazou o vilão misterioso de Homem-Aranha 4, e esse vilão pode estar ligado diretamente às mutações do Peter, que pode até se transformar em um monstro-aranha em Homem-Aranha 4, Um Novo Dia. E eu vou te revelar absolutamente tudo o que está acontecendo agora. Mas quem será esse vilão misterioso? Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e bora seguir falando de Homem-Aranha 4, Um Novo Dia, o trailer que deixou grandes mistérios. Os dois principais mistérios são o Homem-Aranha se transformando, mudando seus poderes, ganhando teia orgânica. O que tá causando essa mudança? Por que o Homem-Aranha do nada tá se modificando dessa forma? Inclusive ele procura o Bruce Banner, o Hulk, e alguém pode estar controlando isso, assim como a personagem da Sadie Sink, que talvez seja a Jean Grey. A gente ainda não sabe, algumas evidências estão nos deixando assim, ó, pensar que ela é a Jean Grey realmente, mas a gente ainda não sabe. Como eu falei em outros vídeos anteriores, pode dar uma volta 360 e quando vê não é a Jean. Mas a princípio as evidências estão entregando para ser a Jean Grey realmente. Alguém está manipulando a Jean. Alguém está manipulando o Homem-Aranha para manipular a questão genética dele, que inclusive ele pede ajuda ao Bruce Banner. Mas quem é? Mas antes da gente falar sobre isso, se você tá no hype, se você é fã do nosso Cabeça de Teia, já coloca aqui nos comentários Hype Homem-Aranha, pra gente criar uma base de fãs do nosso Cabeça de Teia cada vez maior aqui nesse canal, que vai ter conteúdo pra caramba com todos os detalhes do filme e também do trailer. Com licença, Dr. Banner. Assim, como começou esse vazamento? Primeiro surgiu a notícia de que Keith David, esse cara aqui da foto, tá? Ele reagiu com um emoji assim de talvez, para uma pergunta se ele era o narrador de Homem-Aranha, né, do trailer de Homem-Aranha 4. Ele respondeu assim, talvez. Olha só, ficou aquele mistério, quem é o narrador? A voz pode ser a do Nick Fury, etc. Mas as aranhas que conseguem resistir. E aí ficou a dúvida, lembrando que os dubladores às vezes se repetem, né? E aí ele ficou nessa aí, né, de se é ou se não é. E assim, segundo informações, esse cara tá no filme, tá? E o Alex Perez, que é um dos mais confiáveis insiders por aí, veio e falou sobre isso. Olha só o que ele disse. Sinceramente, Keith David como Chacal seria sensacional. Ele fez o gesto ali, tá? Só que depois ele fala sobre o Chacal estar em Homem-Aranha Um Novo Dia. Porque assim, ó, o Alex Perez falou o seguinte: sei que Miles Warren é um dos antagonistas do filme, ou seja, um dos vilões do filme, mas como Chacal, não necessariamente como cientista. Mas não tem como dividir as coisas. O Chacal é o cientista, é o professor, é esse cara geneticista aí. É assim que o Chacal funciona. Fonte melhor que a do Alex Perez não existe, tá? Então, assim, para quem não sabe quem é o Chacal, é o professor Miles Warren. Quem é esse cara? Ele era um professor na época que o Peter e a Gwen estavam na universidade, um professor obcecado pela Gwen Stacy. Quando a Gwen morre, ele começa a fazer experimentos genéticos e cria clones, inclusive cria um clone da Gwen. Mas ele não para por aí. Ele também cria clones do Peter Parker, do Homem-Aranha, criou vários que acabavam com o tempo se dissolvendo, mas o primeiro que ele realmente acertou foi o Kaine. Ele acertou, o cara não morreu, não se dissolveu, mas ele virou o Kaine, com o rosto todo deformado, assim, ainda com grandes defeitos. E depois ele fez Ben Reilly, aí criando a saga do clone completinha, com o Chacal, inclusive, como principal vilão dessa saga. Então, assim,
O Chacal é um professor da mesma universidade em que está o Bruce Banner, né, o Miles Warren. O Peter vai até o Bruce para ver o que está acontecendo. Será que simplesmente ele está sendo manipulado pelo professor Warren? De alguma forma ele conseguiu o DNA? Então assim, o que acontece? A gente sabe que existe uma manipulação acontecendo ali. Não só com Peter Parker, mas com essa suposta personagem que é a Jean Grey, a personagem da Sadie Sink, que ela tá manipulando ali pessoas e ela tá sendo controlada. No trailer já deu para mostrar que ela tá sendo presa pelo controle de danos. Será que o Chacal ele tá envolvido com o controle de danos? Isso pode realmente acontecer. Então, um dos vilões de Homem-Aranha 4, segundo esse vazamento, é o próprio Chacal. Porque o Peter, sem motivo algum, será que se transformaria daquele jeito simplesmente só pela questão psicológica de estar sozinho, de estar esquecendo quem é Peter Parker e se tornar só o Homem-Aranha? Não precisaria de uma ajudinha genética, de uma manipulação, assim como a Sadie Sink, a personagem da Sadie Sink, está sendo manipulada? Isso pode estar acontecendo por debaixo dos panos e pode ter um cientista, um vilão principal por trás de tudo isso e não só o controle de danos. E alguém está causando isso. E se tem Chacal, tem manipulação genética. Clone eu acho que ainda não deve acontecer, mas sim ele fazendo experimentos ali. Lembrando que o Hulk, ele já tinha se tornado o Professor Hulk e totalmente sob controle. Ali o Bruce Banner tá com aquele relógio que ele controla, que ele volta a ser o Bruce Banner, tá vivendo uma vida normal, mas ele vai se tornar o Hulk selvagem em algum momento desse filme. Por quê? Como? O que vai desencadear isso depois do Bruce Banner finalmente conseguir controlar já há muitos anos o Hulk? Alguma coisa externa tá causando isso. Pode ser a personagem da Sadie Sink mexendo em mentes? Pode, mas também pode ser manipulação genética desse cara aí, Professor Miles Warren, o Chacal. Mas vamos ver, vamos esperar o que acontece. Sinceramente, a fonte do Alex Perez é sempre muito boa, uma das melhores que tem aí. Então, o Chacal deve estar realmente nesse filme. Se vai ser o vilão principal do filme, não sei. Não necessariamente é o vilão principal, mas é um vilão surpresa, um vilão que ainda não foi mostrado e que deve ter ligação direta com todas essas mutações. Vamos esperar, vamos aguardar, e se você quer saber absolutamente tudo sobre o nosso Cabeça de Teia em primeira mão, é aqui. Então já deixa o like e se inscreve para não perder absolutamente nada, nenhum detalhe. Tudo que surgir de Homem-Aranha 4 é aqui. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre ele, o nosso Cabeça de Teia. Até mais!